Eita, rodadinha! Mais ou menos. Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo de Cartola FC. Ainda não mudei aqui, tá? Mas já é rodada 24, beleza? Ainda vou mudar ali, que acabou de abrir o mercado. E já vamos pensar nessa rodada 24, porque é uma rodada que promete com jogos muito importantes. E também no meio de semana teremos Copa do Brasil, tá? Então vamos ficar de olho aí que alguns times devem poupar, porque estamos vindo aí de fase decisiva da Libertadores e fase decisiva da Copa do Brasil, e com o Campeonato Brasileiro bem no meio ali. Então realmente a gente vai precisar estudar e saber quem é que vai pro jogo ou não, tá bom? Na última rodada tivemos muitas dúvidas, e inclusive as dúvidas foram tão bem, melhor até do que os que estavam bem prováveis pra rodada, tá? Apesar da mitada do Pedro, a gente teve ali o Carrascal mitando muito, mas era dúvida, o Garro indo bem na rodada, mitando muito, e a nossa apostinha nele nunca dá errado, pai. Nunca dá errado. E olha só quem vai estar aqui de novo, tá? Já vou adiantar e dar o spoiler do vídeo. O menino Ney estará no nosso time. É Neymar e mais 10. Diz aí nos comentários como foi a sua rodada 23, o que deu certo, o que deu errado, e se você vai colocar o menino de novo nessa rodada, galera. Vamos lá então pro nosso vídeo, mas antes dá uma olhadinha nesse recado. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado, que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então galera, torne-se membro do nosso canal para você pegar dicas exclusivas, análises exclusivas, inclusive nosso time exclusivo foi muito bem na última rodada aí, passando dos 85 pontos, 82, sei lá, fizemos mais de 80 pontos, fomos muito bem com o time exclusivo dos membros. Então torne-se membro e você ainda vai ganhar a nossa Black IA com dicas e análises aí, com todas as ferramentas para você escalar, segmento de scout, tudo na faixa, tá bom? Então vai no botão seja membro, me chama no privado, que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo e te mandar o link da nossa Black IA, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem mais enrolação, pro nosso vídeo, rodada de número 24. Então tá aí, galera, essa aqui foi a nossa pontuação nessa última rodada, 76 pontos. Poderíamos ter ido melhor, fiquei na dúvida no final aí da nossa live de fechamento, você estava aí com a gente aí, né, nesses últimos ajustes, a gente fez ali um ajustezinho mínimo, tirei o Rodrigo Nestor, coloquei o Neymar, deu muito certo, essa mexida deu certo, e eu fiquei na dúvida, cara, de ir com o Lucas Ramon ou o Matheus Bahia e dobrar o Internacional, e o Matheus Bahia jogou demais, tava fazendo 16 pontos, mas tomou o gol, fez 11 pontos, foi muito bem também, tá? Então, galera, assim mesmo, Cartola é assim, você faz uma escolha, ou outra, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas eu acho que 76 pontos foi uma boa pontuação, 56 foi a média dos cartoleiros. Perdi 3 cartoletas, mas era esperado de perder algumas cartoletas. Mas diz aí, como é que foi a sua rodada, mitou, zicou, o que deu certo, o que deu errado, onde você passou raiva e o que você comemorou nessa rodada 23. Agora vamos lá, escalar o nosso time, analisar os jogos para essa rodada 24. E na Copa do Brasil nós teremos aqui alguns confrontos interessantes, tá? Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Vitória, Palmeiras e Santos e Internacional e Grêmio, galera, 3 clássicos, então pode ser que alguns times poupem, então vamos ficar de olho nisso também, tá bom? A Copa do Brasil é semana que vem e vai ser nessa semana e na outra semana, então teremos muitos jogos decisivos com times aí podendo até mesclar ou poupar jogadores, fica de olho nisso, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar aqui a analisar os jogos dessa rodada e começando já com um jogo muito bom pra rodada, que é Fluminense enfrentando o Remo. Dependendo de como o Fluminense for no meio de semana pela Copa Libertadores da América, pode chegar com força, com uma força muito grande, aí uma confiança muito grande, porque o Fluminense vai decidir a vaga lá na Argentina contra o Rivadavia, e se classificar lá, cara, chega grandão contra o Remo aqui, e não tem jogo na semana que vem, então o Fluminense deve ir com força máxima, pegando um Remo ali, que fez aquele golzinho no final, mas ainda assim é um time que tá na zona de rebaixamento, o Fluminense é muito favorito, então olho no Canóbio, olho no Hulk, por que não, né? Voltou a marcar gol, de repente ganha confiança. Lúcio Acosta e o Savarino são nomes também que a gente tem que levar em consideração. Ali nas laterais eu tô gostando muito dos desarmes que o René tá fazendo, tá jogando muito bem, o Guga também tá jogando muito, então vamos ficar de olho nisso aí, acho que tem bons nomes aqui do Fluminense, tá? Internacional enfrentando o Atlético Mineiro, bom jogo também pra rodada, o Inter tem um confronto muito importante aí contra a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil e vai jogar agora contra o Galo, que também tem um jogo muito importante, então esse jogo aqui pode ser um jogo mesclado, tá? Com jogadores aí com os times poupando, apesar do Inter estar ali na zona de rebaixamento, ainda tem um jogo muito importante contra o seu arqui-rival. O que vale mais, ganhar esse jogo aqui ou eliminar o Grêmio? Aí fica a questão.
ainda tem nomes interessantes? Gosto do Bernabé pra rodada, acho que o Carboneiro corre ali por fora e o Matheus Bahia tá fazendo bons jogos, tá bom? Pelo lado do Galo, provavelmente vai com um time bem reserva aqui, bem misto aqui também, mas o Coelho é sempre o nome pra gente levar em consideração aqui o Renan Lodge, tá bom? Cruzeiro enfrentando a equipe do Flamengo de novo, galera, porque a gente vai ter um jogo do Cruzeiro e Flamengo agora no meio de semana pela Copa Libertadores da América, teremos esse jogo no meio de semana e o Cruzeiro ainda tem um jogo na outra semana contra o Galo, seu arquirrival pela Copa do Brasil, jogo eliminatório. Então, cara, 3 jogos bem difíceis do Cruzeiro, acho que vai poupar alguns jogadores por aqui ou mesclar o time, mas ainda assim Matheus Pereira e também ali o Caio Jorge são nomes interessantes. O Flamengo provavelmente vai com força máxima porque tá fora da Copa do Brasil e deve aí tentar perseguir o Palmeiras, que ainda joga a Copa do Brasil. Então, acho que tem um bom potencial para a equipe do Flamengo, olho em alguns jogadores, mas estão muito valorizados, tá? Carrascal, o Plata, o Pedro, o Samuel Lino, são todos nomes muito bons para a rodada. Defensivo eu acho um pouco mais difícil, o Cruzeiro tá com um time bem montado, até mesmo quando vai com o time reserva dá trabalho, então acho que o Flamengo é favorito, mas assim, não confiaria na parte defensiva só do meio pra frente, tá bom? Passando agora, galera, pra Palmeiras e Vasco, tá? Jogão de bola, Palmeiras tem um confronto muito importante também no meio de semana e o Vasco também, tá? Os dois times aqui têm confrontos difíceis, o Palmeiras joga também aqui pela Libertadores da América, o Vasco joga pela Copa do Brasil na semana que vem, mas deve ir um pouquinho mais descansado pra esse jogo, mas o Palmeiras tem um elenco muito bom, acho que o John Arias ainda é um nome muito bom pra rodada, o Flaco Lopes junto com o Vitor Roque são nomes importantes também, Piquerez vale a pena demais também pra essa rodada, acho que tem um bom potencial, tá? Então acho que o Palmeiras é bem favorito, tá? Carlos Miguel, tá difícil de poder confiar nele, tá frangando demais, então é complicado, beleza? Mas vejo nomes bons, Gustavo Gomes, o Murilo, são nomes excelentes também, deve ter a volta do Alexander Barbosa, que também tá fazendo bons jogos, então vale a pena ficar de olho nesses nomes do Palmeiras, beleza? Além, é claro, do Maurício, que às vezes entra no jogo aí e vai bem. Red Bull Bragantino enfrentando o Grêmio deve poupar alguns jogadores pelo confronto contra o Internacional, apesar de estar na zona de rebaixamento, mas eu acho que Copa do Brasil, jogo contra o arquirrival, e ali o time do Grêmio vai precisar jogar o seu melhor futebol para dar uma resposta à sua torcida. E o Red Bull Bragantino vem como franco atirador, jogando em casa com um bom potencial para a rodada, tem tudo para ir bem, não vai jogar na Copa do Brasil, vai jogar só na Libertadores da América, então Juninho Capixaba é nome bom para a rodada, Lucas Barbosa, vale a pena ficar de olho também. O zagueiro Gustavo Mendes também é um nome interessante, junto com o Thiago Volpe, tá ali, porque ele é um cobrador de pênalti, então é um goleiro interessantíssimo para a rodada, beleza? Vitória enfrentando o Bahia, jogo muito interessante, Vitória pode ser que poupe alguns jogadores, Vitória conseguiu uma grande vitória na última rodada, tem um bom potencial para ir bem aí contra o Bahia, mas assim, é o jogo que eu vou correr. Acho que o Vitória deve poupar alguns nomes aqui, pensando aí na Copa do Brasil contra o Vasco, tem chances claras e reais de poder passar de fase, o Vasco tá muito mal. Passando agora para Santos e Mirassol, ótimo jogo pra rodada, menino Ney deve jogar essa partida, não vai ter um jogo importante pela Copa da Sul-Americana, mas eu acho que ele não deve viajar, tá? Acho que o Neymar deve ficar em São Paulo para jogar essas duas partidas, contra o Mirassol e contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, então é nome interessante. Gabigol tá fazendo muitos gols, então vale a pena também pra rodada, e claro, o Barreal sempre com média básica, vale a pena pra rodada também, tá? Defensivamente eu não confio muito na equipe do Santos. Passando pra Chapecoense e São Paulo deveria ser o favorito pra esse jogo, mas tá fazendo jogos muito complicados, muito ruins, tá? Acho até interessante alguns nomes, como o Caleri e o Luciano, mas, cara, tá difícil de confiar nesse ataque do São Paulo. Mano, o ataque é horrível, cara, é horrível, faz um gol hoje, faz outro gol depois de 3 jogos, então tá bem complicado confiar no São Paulo. Mas ainda assim, tem esses nomes que dá pra gente poder levar em consideração. Coritiba enfrentando o Corinthians, tem jogo interessante aqui também, Corinthians está aí fora da Copa do Brasil e deve ir com força máxima contra o Coxa, tá? Gosto de alguns nomes, tá? Rodrigo Garra é nome interessante pra rodada, gosto também do Pedro Raul, que tá fazendo bons jogos aí, até beliscando um golzinho ou outro ali, mas Mateuzinho e Matheus Bidu são nomes muito bons pra rodada, tem feito média básica e jogado muito bem ofensivamente. Outro nome que me destaca aqui é o Gustavo Henrique, tem feito jogos muito bons e feito gols, tá? Então, inclusive, fez um golaço na última rodada, gosto dele. Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense, cara, a crise do Botafogo acho que se acentua, né? E o Atlético Paranaense, como não tem compromisso nem na Libertadores e nem aí na Copa do Brasil, vai ter um grande potencial de ir com força máxima, então Viveiro se torna um nome muito interessante pra rodada, Leozinho também é um nome legal, que eu gosto dele pra essa rodada também, tá? Arthur Dias ali e o goleiro Santos são nomes muito bons aí da equipe do Atlético Paranaense, que eu vejo aqui que é bem favorito, mesmo sendo fora de casa contra o Botafogo, como eu falei, tá numa crise bem complicada. Então tá aí, galera, uma análise bem aqui rápida e superficial dos jogos dessa rodada de número 24, tá bom? Claro que no meio da semana eu vou atualizar esse time, lá pra sexta-feira, quinta-feira eu vou atualizar esse time, e aí eu aprofundo mais na análise aqui já com os elencos, as escalações, tudo melhorzinho, tá bom? Então vamos lá montar o nosso time para essa rodada 24 em busca, quem sabe, de uma mitada.
Então tá aí, galera. Essa aqui foi a nossa escalação da última rodada. Bernabé não foi bem. Lucas Ramon. Ai, que decepção do Lucas Ramon. Por que eu não fui com o Matheus Bahia? Mas é assim mesmo, né? Mas a boa escolha do Neymar, gostei. 8 pontos aí, né? Sem gol, sem assistência. O cara que só com média básica mandou muito bem. Gosto demais. A escolha do Pedro também foi boa. Viveiros decepcionou um pouquinho. O Carboneiro representou bastante. E a boa escolha também do Leonardo Jardim, cara. Gostei. O Leonardo Jardim pontuou muito bem e ajudou a gente a chegar numa boa pontuação. Então vamos vender todo mundo e vamos começar a escalar o nosso time base para essa rodada 24. Então tá aí, galera, vamos pra nossa escalação nessa rodada 24, começando pelo gol! E aqui no gol, galera, eu já vou colocar o Thiago Volpe aqui como uma opção muito interessante pra essa rodada. O Lucas Arcanjo eu não acho ruim, tá? Deve ir pro jogo contra a equipe do Bahia, mas tome cuidado porque o Vitória pode poupar alguns jogadores contra o Vasco, né? Joga contra o Vasco pela Copa do Brasil. Gosto do Fábio, cara, acho que tem um bom potencial contra o Remo de segurar o SG. Acho interessante também aqui o Rossi, mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro deve poupar alguns jogadores, tá bom? Santos é nome muito bom também, uma apostinha fora de casa que pode dar certo. Cara, eu vou colocar o Carlos Miguel aqui é por causa que é o Vasco, tá? Mas assim, não confio nada, mas nada, tá bom? E eu acho, galera, que é basicamente isso aqui, tá? Eu acho que é basicamente isso aqui, não tem outros grandes nomes aqui não. Talvez um Gabriel Brazão, talvez contra o Mirassol, pode ser um nome interessante também. Mas eu acho que é basicamente isso aqui para essa rodada, tá? Vamos analisar aqui quem vale mais a pena. Cara, eu, sinceramente, tá? Eliminando aqui alguns nomes aqui, eu já vou eliminar o Rossi. Acho que o jogo é mais difícil contra o Cruzeiro fora. Cara, o Lucas Arcanjo também vou tirar, porque vai jogar contra o Bahia. E assim, deve até poupar alguns jogadores, o Bahia precisa vencer, é clássico, o clássico é sempre muito difícil, né? Cara, eu tô pensando muito aqui no Thiago Volpe, acho que tem um bom potencial pra ele nessa rodada, pra fazer algumas defesas, quem sabe até pintar um golzinho de pênalti. O Grêmio não vem bem no Campeonato Brasileiro, o Fábio é outro nome muito bom pra rodada, cara, eu gosto do Fábio. Mas a defesa do Fluminense vem tomando alguns gols, tá? Então eu vou tirar ele daqui. Carlos Miguel, pelas frangadas dos últimos jogos, eu vou tirar ele, galera. Eu tô com esses 3 nomes aqui, cara. Eu vou colocar por enquanto o Thiago Volpe, mas eu tô com um pouquinho de dúvida. Não, eu não vou colocar o Thiago Volpe, porque eu acho que eu também não vou dobrar a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Cara, eu acho que eu vou com o Santos aqui, pensando em algumas defesas fora de casa contra o Botafogo e um possível SG. Vou assim por enquanto, tá? Mas tô entre esses 3 nomes aqui, beleza? Vamos passar agora, galera, pra nossa zaga. Aqui na zaga, acho que Gustavo Gomes é nome muito bom pra rodada, chance muito alta de SG. Cara, eu gosto do Gustavo Henrique, mesmo sendo fora de casa contra a equipe aí do Curitiba. Gosto... Cara, o Arboleda deveria ser um bom nome pra essa rodada, mas não dá pra confiar na equipe aqui do São Paulo, ainda mais que a Chapecoense tá franca atirador no campeonato, fez 3 gols no último jogo, o Giovanni Augusto simplesmente arrebentou, tá? Outros nomes que eu gosto, cara, eu gosto do Pedro Henrique, eu acho que é um nome interessante pra essa. O Gustavo Marques também é outro nome muito bom pra essa rodada. O Jonathan Jesus é bom, pensando aqui nos desarmes, mas eu acho que vai ser difícil esse jogo aqui ser ter um 0x0, ter o Cruzeiro segurar SG, tá? Eu gosto do James, acho que é um nome interessante do Fluminense pra gente levar em consideração. Cara, o Kaká é um nome interessante também, mas esse clássico aqui eu tô um pouco com o pé atrás. Gosto também do Arthur Dias, é nome interessante pra gente ficar de olho. O Aguirre também é um nome bom. E galera, eu acho que é basicamente isso aqui, tá? Acho que é basicamente isso aqui. Depois a gente vai estudar com mais calma e selecionar nomes mais assertivos aqui. Por enquanto é só uma tomada por cima aqui do que a gente pode trazer, tá? Bom, galera, por enquanto eu vou fechar aqui, gente, com o Gustavo Gomes, tá? Black, ele imitou na última rodada, tá muito pra valorizar, não tô nem ligando. Vai com o Gustavo Gomes, acho que tem um bom potencial pra essa rodada. E vou fechar com o James do Fluminense, tá? Posso dobrar o Red Bull Bragantino, acho que tem boas peças, mas por enquanto estou indo assim, tá? Zagueiros do Santos também são interessantes, mas não dá pra confiar. Vamos passar agora para as nossas laterais. Quero lembrar uma coisa pra vocês, galera. Pode ser que estejam jogadores aqui que estejam suspensos ou que não vão pro jogo, porque o Cartola acabou de abrir. Então não atualizou todos os jogadores aqui, então... Se não tiver jogador aqui que vai jogar, me avisa aí nos comentários que depois eu mudo, beleza? Deixa aí nos comentários aí. Vamos aqui pras laterais? Cara, laterais eu acho que Juninho Capixaba é bom nome. Matheus Bahia, Matheus Bidu é excelente. Renan Lodge também gosto, mas não, nessa fora de casa acho complicado. Mateuzinho é outro nome fora de casa que eu gosto pra rodada. Piquerez também vale muito a pena. Gosto do Escobar jogando em casa. A última fez 11.20, tá? Olha só. Deixa eu ver aqui. Outro nome interessante também pode ser o Luciano Juba. O René, cara, eu gosto dele pra essa rodada. Acho que tem um bom potencial pra essa. O Bernabé não acho nenhum absurdo escalar, tá bom? Por mais que queira ou não, o Lucas Ramon ainda assim é um nome interessante. O adversário é a Chapecoense, tá bom? E, cara, eu acho que é basicamente isso aqui. De repente aqui o Matheus Bahia pode ser uma boa. E eu acho que é basicamente isso aqui, tá bom? Não passa muito disso também, não. Cara, Guga tá jogando muito, tá? Guga tá jogando muito. Gosto dele, né, também pra essa rodada. E, gente, eu acho que basicamente é isso aqui pra laterais, tá bom? Acho que é basicamente isso aqui pra laterais. Caraca, tem nome pra caramba. Cara, um nome que eu vou colocar já no meu time é o Juninho Capixaba, tá? Eu não coloquei o Thiago Volpe porque eu já tava pensando nele pra escalar.
Matheus Bahia. Matheus Bahia, meu Deus, não é Bahia. Matheus Bidu é um nome muito bom pra rodada. Gosto demais também aqui do Mateuzinho. Os dois têm feito médias absurdas, cara. Olha só as pontuações. Todos os dois aqui estão vindo muito bem. O jogo é muito favorável contra o Coxa, tá bom? Acho que tem um bom potencial. Escobar é outro nome interessante também. Acho que o Santos joga em casa. Vale a pena também pra rodada. O René, cara, eu gosto muito dele. Tem jogado muito. Cara, eu vou tirar o Bernabé, que talvez ele possa ser até poupado, ou de repente aqui tem uma minutagem baixa pensando no jogo contra o Grêmio. Então vou tirar ele. Lucas Ramon também não me passa muita confiança, junto com o Matheus Bahia. Então por enquanto a gente tá ainda assim, galera, mas eu ainda tô na dúvida, tá? Se eu vou com o Piquerez, se eu não vou. Piquerez na última fez 3.70, acho que é um nome muito bom pra essa. René vale a pena, mas eu já tô com o James, tá bom? Então não vou dobrar o Fluminense também. Cara, eu tô pensando aqui numa alguém do Corinthians, tá? Eu acho que eu vou de Mateuzinho nessa, mesmo jogando fora de casa. Apesar que a gente tem o Piquerez com um potencial muito bom contra o Vasco, o Escobar com potencial excelente também, gosto dele jogando em casa contra o Mirassol, o Matheus Bahia, cara, nome excelente também. Pô, tô bem na dúvida, hein? Temos nomes muito bons aqui. Por enquanto, gente, enquanto eu não estudei o sedimento, tá? Enquanto eu não estudei o sedimento, eu vou colocar o Mateuzinho, mas tô muito aqui pra colocar o Piquerez ou o Escobar, tá bom? Um dos dois aqui, esses dois aqui eu acho que estão bem à frente pra mim. Vamos colocar agora o nosso meio de campo? No meio de campo... Você tem dúvida? Você ainda tem dúvida? É ele, papai. É a máquina, é o monstro. É o menino Ney, já tá no nosso time. É Neymar e mais 10. E ó, é assim, tá? Ó, é assim que eu vou, tá? É esse aqui, meu capita. Neymar tá no meu time, tá bom? Outro nome bom que eu gosto é Lucas Paquetá. Excelente também, mas o jogo é difícil. Cara, eu gosto do Danilo, apesar de estar esse jogo difícil aqui contra o Atlético Paranaense, tá bom? John Ares, eu vou colocar no time, mas eu não sei se ele vai pra esse jogo. O Palmeiras tem confrontos interessantes e ainda tem semana que vem Copa do Brasil. Carrascal é outro nome que vale a pena demais, mas assim, o jogo é difícil e fora de casa ele tá extremamente valorizado. Então, nessa aqui eu vou deixar fora. Rodrigo Garro, eu gosto dele mesmo sendo fora de casa. Barreal, outro nome muito bom também, tá? Então vamos selecionar aqui alguns que eu gosto pra rodada. Carrascal eu vou deixar fora, tá? O Danilo eu gosto também. Deixa eu ver mais quem aqui a gente pode colocar. Alan Patrick seria um nome interessante, mas cara, a fase não é boa. Alan Patrick tem tido minutagem baixa, então também vou deixar de fora. Cara, eu acho que é basicamente isso aqui, tá? Não passa muito disso não, tá bom? De repente aqui um Rodrigo Nestor, já que ele tá fazendo boa média básica, é um cara interessante. O confronto aqui é muito bom contra o Vitória, difícil, mas bom. E eu acho que é basicamente isso aqui, tá, gente? Não tem tantos nomes assim pra meio campista, não. Já coloquei o John Aras no meu time, tá? Então vai ter uma vaga só pra esses nomes aqui, pra essa galera aqui, tá? Eu tô com o Danilo, tô com o Garro, Barreal e Rodrigo Nestor, cara. Eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu gosto das médias básicas do Danilo, tá? Apesar do Botafogo não estar muito bem, mas eu gosto das médias dele. Por enquanto, cara, apesar que o Garro contra o Curitiba é um nome muito bom, tá? Barreal em casa... Dobrar o Santos é muito bom também, tá bom? Muito bom também. Rodrigo Nestor talvez seja o que eu tenho menos chance, menos vontade de escalar. Mas por enquanto vamos deixar aqui com o Danilão da Massa. Mas eu tô pensando aqui no Garro e no Barreal pra dobra do Santos aqui. Eu acho que é uma dobra boa, beleza? Mas por enquanto estamos indo assim. Vamos passar agora pro nosso ataque. Aqui no ataque, meus amigos, gosto muito do Pedro, mas eu acho que essa rodada eu vou deixar ele fora. O Cruzeiro tem uma boa defesa, o Pedro talvez tenha mais dificuldade. Mas eu tô pensando realmente aqui em colocar um Vitor Roque. Uma hora ele vai ter que desencantar, e se não for com o Vasco, meu filho, não vai ser com ninguém. A dobra com o Flaco Lopes também é muito boa. Viveiros fora de casa é excelente. Cara, por mais que o São Paulo esteja mal, ainda assim, cara, é a Chapecoense. Então tem o Luciano. Por mais que o Hulk desencantou agora, mas ainda assim, é o Remo. Então tá aqui. Cara, eu gosto do Andrés Gomes, mas eu acho que esse jogo contra o Palmeiras é um jogo muito difícil. Plata é um nome interessante pra uma aposta. Eu gosto muito do Canóbio, tá? Gosto muito do Canóbio pra essa rodada. Novamente, Caleri continua sendo um nome interessantíssimo. Lucas Barbosa vale a pena demais. Vou manter o Carboneiro aqui e o Gabigol, tá? Por enquanto, esses são os nomes que eu mais gosto da rodada, tá bom? Por enquanto, são essa galera aqui. O René seria um bom nome, mas, pô, o René faz um tempinho que não joga bem, tá? O René tá meio... mais ou menos. Então vamos lá, galera. Esses são os atacantes que eu acho muito bons pra rodada. Já coloquei o Vitor Roque, tá? Acho que tem um bom potencial pra ele. Cara, eu tô pensando muito em colocar o Viveiros aqui nesse jogo contra o Botafogo. Acho que tem um bom potencial também. Luciano, Caleri, cara, tem muito jogador bom na sua rodada. Gabigol, cara. Gabigol é nome muito bom. Tem que ver, se o Gabigol não for pro jogo da Sul-Americana, talvez ele não jogue no meio de semana pra pegar o Palmeiras. Talvez, vai depender disso. Então, por enquanto, nessa dúvida, eu vou deixar ele fora, tá? O Carboneiro foi bem na última rodada, mas o Galo tá bem e talvez também seja poupado de um jogo ali ou minutagem baixa, pensando no jogo contra o Grêmio. Então, vou tirar ele por enquanto, tá? E, cara, eu tô pensando aqui, Luciano, Caleri... Cara, acho que o Fluminense tem bom potencial, então, por enquanto aqui... Pô, Viveiros, cara. Viveiros deu uma mitada fora de casa contra o Santos, né? Bom,
Por enquanto eu vou deixar o Viveiros aqui. Beleza. Flaco Lopes é outro nome interessantíssimo. E eu tô na dúvida se vou com ele ou com o Vitor Roque. Talvez o Flaco Lopes tenha um pouco mais de descanso, porque ele vem jogando mais minutos que o Vitor Roque. Então vou deixar ele fora por enquanto aqui. E agora eu tô na dúvida, cara. Cara, eu vou tirar o Luciano. A fase também não... A última rodada ele foi até melhor que o Caleri, cara. Eu não sei qual dos dois é pior. Qual dos dois... Cara, o Hulk eu não vou, tá bom? Por mais que o Hulk tenha feito esse golzinho na última rodada, mas ainda... Preciso que ele engrene mais, tá? Preciso que ele dê um pouco um além. O Lucas Barbosa, ele é bom na média básica, mas também faz um tempinho que não marca um gol, né? Acho que tem um bom potencial contra o Grêmio. Eu vou tirar aqui o Luciano. Tô na dúvida entre esses três nomes aqui. O Hulk tem o pênalti, né, também, a seu favor. Mas por enquanto eu vou colocar o Canóbio. Mas galera, tô bem na dúvida, tá? Tô bem na dúvida. Essa terceira vaga aqui, a do Viveiros também não tá garantida. A dobra com o Palmeiras é muito boa. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, tá bom? Mas ainda não decidi. Vamos pro técnico? Técnico pra rodada, meus amigos. Claro, eu gosto aqui muito do Marcão. Acho que tem um bom potencial pra ele, tá bom? Abel Ferreira, nome excelente pra essa rodada também. Cuca, vale muito a pena contra o Mirassol jogando em casa. O Fernando Diniz jogando fora, acho que não é nenhum absurdo, tá? O Dorival Júnior também é um nome interessante, tá? Beleza? E galera, eu tô aqui pensando no Wagner Mancini. Pra mim, acho que aqui talvez seja o melhor nomezinho aqui, o Wagner Mancini. Tem o Luiz Castro aqui do Grêmio, não. Fernando Diniz também não é nenhum absurdo, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Eu vou com o Wagner Mancini aqui, por enquanto, tá? Mas ainda tô na dúvida, tá bom? Aqui esse ataque aqui não me convenceu e o Danilo também é uma peça que eu posso mudar, tá bom? Por enquanto tá assim, galera. Vamos montar aqui agora o banco de reservas e já volto com o capitão e reserva de luxo. Então, galera, antes de mostrar pra vocês como ficou montado o nosso time base pra essa rodada de número 24, eu quero te convidar para as nossas ligas, tá? Inscrições já estão abertas, o link vai estar fixado no nosso primeiro comentário, tá bom? Então, liga de R$1, R$2, R$5 aí com as inscrições abertas, é só clicar na liga e colocar o time lá. Liga tiro curto, tá bom? Ainda vai virar um mês aí, a gente vai fazer a liga mensal, mas tiro curto aí já, pra você que gosta, tá? Tiro curto de 1, 2, 5, a de R$1 o pessoal costuma colocar bastante time, a de 5 ali o pessoal coloca 2, 3 times, eu também coloco só 2 times, a briga fica mais parelha, dá pra você jogar até com um time de liga clássica. Se você for bem na rodada, você vai ganhar o prêmio. Então, ligas com inscrições abertas, não deixa pra depois, coloca o time logo, que aí quando você chegar na rodada, você já tá lá, é só escalar, beleza? Então, clica no link aí no primeiro comentário fixado e participa das nossas ligas Tiro Curto, rodada 24. Então é isso, galera. Tá aqui o nosso time pra essa rodada de número... Então é isso, galera. Tá aqui o nosso time pra essa rodada, tá bom? Eu troquei, tá, galera? Por quê? Depois que eu percebi que eu tinha colocado o Santos aqui como goleiro pra essa rodada, tá bom? Então o Santos tá sendo meu goleiro aqui. Então eu troquei, tirei o Danilo, coloquei o Barreal no meu meio de campo, beleza? Pra não ter confronto ali entre o meia e o meu goleiro e a minha defesa, tá bom? Então tô indo aqui por enquanto com o Santos no gol, tá? Gustavo Gomes, James do Fluminense, Mateuzinho e Juninho Capixaba. Meio de campo, Neymar, John Arias e eu dobrei com o Barreal. No ataque eu tô indo de Vitor Roque, Viveiros e Canóbio. Sinceramente, esse ataque aqui não tem nenhum definido, tá, galera? Posso trocar o Vitor Roque pelo Flaco, tirar o Viveiros, colocar talvez um Luciano ou um Caleri, colocar de repente um Pedro ou um Samuel Lino, apesar do jogo ser difícil. Então realmente ainda não decidi o ataque está bem aberto ainda pra mim escalar, tá bom? Mas a gente vai aí atualizar o time no final de semana e no sábado, numa live de fechamento, a gente faz os últimos ajustes, beleza? Então é isso, galera. Deixa aí nos comentários como foi a sua rodada de número 24. Deixa o like que ajuda demais, se inscreva no canal, tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC no Kawaii, no TikTok e também lá no Instagram, onde a gente tem lá muito conteúdo pra vocês. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!